Ora bem, camaradas, estamos de volta. Nós vamos retomar então o nosso estudo do módulo 5 de PSI e eu espero que vocês tenham feito então os vossos trabalhos de casa, que essencialmente o que eu pedi que fizessem a semana passada era que pelo menos vissem a correção da ficha de trabalho que eu deixei, a ficha de trabalho número 2. Ora, porquê? Como todos já viram neste módulo e também nos outros, nós temos aqui uma sequência lógica que eu nas aulas vou tentando desenrolar. Ou seja, primeiro vê-se um conceito, a partir daquele conceito vê-se outro conceito e assim sucessivamente. Como agora nós temos esta questão do ensino à distância, esta sequência que eu imprimo as aulas pode-se perder. O que é que quer dizer isto? Eu tenho a sensação nítida que muitos colegas não viram com o mínimo de atenção nem a primeira aula do módulo, nem a segunda aula do módulo. Tenho esta sensação, já expliquei porque no e-mail, mas tenho nitidamente esta sensação de que as pessoas não viram as aulas. Ora, se agora pegam nisto e eu vou avançar para um conceito diferente sem terem percebido o conceito anterior, obviamente instala-se a confusão. Então, nesta primeira semana, como eu também eu não tenho qualquer interesse em fazer com que a confusão se instale, o que vamos fazer é assim, eu vou realmente introduzir aqui um conceito novo, mas dando espaço para quem estiver interessado em recuperar o tempo que perdeu, porque isto foi mesmo tempo perdido, quem não se interessou por acompanhar o desenrolar das aulas, perdeu tempo. Quem estiver interessado em recuperar este tempo, pode voltar atrás e ver a primeira e a segunda aula deste módulo. Vai ter tempo suficiente para isto. Quem ainda assim não estiver interessado, aí eu já pouco posso fazer, mais do que avisar, eu não consigo mesmo telefonar para os vossos pais, já percebi que pouco ou nenhum efeito traz. Se bem que eu vou continuar a insistir, mas já vi que o efeito que traz é pouco. Bem, deixando de lado então estas considerações iniciais, também não quero chatear quem cumpriu, é para esses que eu principalmente quero falar. Vamos aqui então ver, recuperando aqui então a questão das structs, que foi o assunto que eu tratei na aula 1 e na aula 2, como é que nós vamos pegar neste conceito e vamos desenvolver este conceito. Por exemplo, eu tenho aqui essa struct produto. E aqui neste problema, a struct produto está declarada com estes dados. O código, que é uma string, a designação, também uma string, por exemplo, o código pode ser P123, a designação o martelo, por exemplo. O stock, que é o stock que a empresa tem, o preço do martelo no caso, e a taxa de IVA. E como estão a ver aqui, eu declarei duas variáveis de estrutura, chamei-lhes P1 e P2, e trabalhei aqui então estes dois conceitos, ou melhor, estas duas variáveis. Ora, a questão que vem agora a seguir é muito óbvia. Uma empresa não tem dois produtos, uma empresa tem N produtos, muitos produtos. Portanto, aqui num programa que teria esta declaração de struct, o que eu teria por aqui, se calhar, seria struct produto P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 e por aí em diante, até sei lá quantos produtos aqui se podia ter. Mas também já vimos que, ou pelo menos vocês devem ter percepção, de que não é possível num programa ter N variáveis declaradas para N produtos. Não é possível, não consigo ter aqui, por exemplo, 100 variáveis, P1, P2, P3, P99, P100. Isto é impraticável em programação tratarmos os dados desta forma. Certo? Nós conseguimos tratar desta forma que eu estou aqui a mostrar um ou dois produtos. Se fossem muitos produtos, isto não era praticável. Então vamos ver como é que nós podemos dar a volta a esta questão. Ora, primeiro então, o que eu acabei de mostrar aqui com outro exemplo é isto. Eu tenho aqui outra struct
uma struct que eu não pus nome, mas que designa um trabalhador, isto cria uma variável e, portanto, eu posso ter aqui a informação de um trabalhador. Mas para ter 20 trabalhadores, eu teria que ter aqui o trabalhador 1, trabalhador 2, trabalhador 3, trabalhador 4 e assim sucessivamente. E teria então uma catafada de variáveis de trabalhadores. Na prática, isto não tem viabilidade. Ok? Então, esta questão nós já tratamos disso. Nós já tratamos nos módulos anteriores, nomeadamente no módulo 4, já tratamos desta questão. Se eu tenho 1 ou 2 ou 3 ou 4 valores para armazenar de uma mesma estrutura, do mesmo objeto, eu consigo fazer isto, mas se eu começo a ter uma quantidade de variáveis muito grandes, eu não consigo tratar o programa desta forma. Lembra-se, por exemplo, quando nós fazíamos os ifs para verificar qualquer coisa, fazer 3 ou 4 ifs seria um bocadinho confuso, fazer 50 ifs é impraticável, não dá. Bem, a resposta está mesmo aqui, não é? Como é que nós fazemos isto com arrays de structs? Bem, se nós considerarmos que uma struct é um tipo de dados, como é o inteiro, como é o float, como é o char, a struct é um tipo de dados, eu posso perfeitamente ter um array de structs, como tem um array de inteiros, como tem um array de floats, como tem um array de char, que é uma string, como tem um array de qualquer tipo de dados, ok? Portanto, eu posso perfeitamente ter um array de structs. Olha, todas as regras que eu mostrei para os arrays também equivalem. Então, vamos lá ver. Primeiro, como é que eu declaro um array de structs? Eu tenho duas formas de fazer a declaração. Uma que é esta aqui, que é mais rápida, mas vou já mostrar a forma que eu prefiro fazer. Mas, como estão a ver, não é diferente de um array de inteiros. Eu declaro um tipo de dados, que está aqui. Isto é um tipo de dados que tem o nome, o sexo, a idade e o vencimento. Depois digo que o nome da variável é trabalhadores e tenho então depois 20 trabalhadores nesta estrutura de dados. Ok? Portanto, cada struct representa um trabalhador, eu aqui tenho 20 trabalhadores. Ok? Bem, esta eu não gosto muito de fazer a declaração assim, isto é uma questão pessoal. Eu aprendi assim e depois adaptei-me e faço sempre as coisas da mesma forma. Vocês depois também poderão fazer esta adaptação, mas eu prefiro fazer assim. E para mim é preferível primeiro declarar a struct, portanto o tipo de dados, eu chamei aqui a struct dados pessoais, e depois criar o array em separado. Mais para frente, se calhar podemos discutir porque que este é preferível, mas para mim é melhor fazer assim, eu prefiro, então vou fazer como está aqui neste diapositivo. Okay? Basicamente isto é a mesma coisa que eu tenho aqui, é quase a mesma coisa, tem uma pequena diferença, mas eu prefiro fazer em dois passos. Primeiro criar a struct e depois declarar o array. Okay? Então vamos já de seguida ver como é que isto funciona. Ok. Então, se eu crio uma struct com 20 trabalhadores, tudo o que eu falei no módulo anterior sobre arrays também vale para aqui. Ou seja, o primeiro trabalhador será o trabalhador índice 0, o segundo será o trabalhador índice 1, o terceiro será o trabalhador índice 2, até o trabalhador índice 19, que será o último desta lista de trabalhadores. Os arrays têm índices que começam sempre em 0 e acabam em 19. Isto é conhecimento que vocês já adquiriram no módulo anterior. Quando eu preencho os dados, o que é que eu vou ter? Por exemplo, aqui eu disse que o primeiro trabalhador, isto é a leitura dos dados. O primeiro trabalhador é o Sr. João Sousa, que é de sexo masculino, tem 28 anos e tem este vencimento. Isto é um bocadinho antigo, tem os vencimentos, se calhar podiam ser atualizados, mas não interessa. O segundo trabalhador é a Dona Alice Peixoto, que é do sexo feminino, tem 42 anos, tem este vencimento. O terceiro trabalhador é a Sara, que é do sexo feminino, tem 30 anos, tem este vencimento. E o último trabalhador, o 19, é o Rui Martins. Isto já seria então o que eu obteria na leitura de dados. Portanto, okay? Quando eu falo, por exemplo, do trabalhador 1, ponto vencimento, reparem que aqui já estou a utilizar a struct, os campos da minha struct. Okay?
trabalhadores é o array, índice 1 é o índice do trabalhador, ponto vencimento é igual a, no caso, trabalhador 1 é esta struct, o vencimento tem este valor. Reparem então aqui na forma de referir um trabalhador, isto é um array chamado trabalhadores, o índice é 1 e o vencimento é um campo desta estrutura, deste trabalhador. Certo? Olha, tudo que eu ensinei no módulo anterior, a leitura dos dados, a escrita dos dados, os algoritmos que nós vimos no módulo anterior, para os arrays, aqui também podem ser utilizados. Então, eu não vou aqui, nos apontamentos não coloquei outra vez, porque você já tem isto no módulo anterior, mas para enquadrar este conhecimento, o que eu vou fazer então é pegar aqui, neste exemplo que eu queria dar, este exemplo que está no T+i 22, e vou fazer só a primeira parte dele. Ok? Porquê? Como eu disse, eu não quero agora também saturar de informação, ainda quero deixar quem está um bocadinho mais atrasado, tente recuperar, se quiser, não é? Como é óbvio, se quiser. Bem, então eu vou mostrar aqui como é que nós podemos criar este exemplo. Vamos então abrir o nosso DFC. Isto, se eu não estou em erro, eu não sei qual é o número do exemplo, mas vamos já ver então. Portanto, eu vou dividir isto basicamente em duas partes. Eu vou dividir isto em duas partes, basicamente. A primeira parte será esta. Vamos lá então. Que é definir a estrutura de dados e ler os dados de 20 trabalhadores. Isto vai ser a primeira parte deste exemplo. Então, como já é nosso conhecido, vamos buscar aqui os nossos indicadores. Eu vou fazer aqui um copiar e colar para gastar menos tempo. Quando vocês precisarem, parem o vídeo e ponham-se também aí a tomar nota do que eu estou a fazer, como temos feito sempre, não é? Então, primeiro, eu vou declarar aqui uma struct para permitir armazenar os dados dos trabalhadores. Ok? Então, vamos começar aqui. Struct. Eu posso chamar struct o que bem entender, não é? Portanto, para não haver confusão, eu vou chamar aqui só T. Mas o nome pode ser qualquer um, menos um nome igual ao array. Também vamos ter esse cuidado. Identificadores devem ser sempre diferentes. Portanto, struct T de trabalhador. E vamos para aqui então o nome. É uma string. Por exemplo, 60 caracteres. Agora, o sexo. O sexo vou ler só um caractere. Que pode ser só F ou M. Não pode haver outros. A idade. E o vencimento. E aqui mais um, que é a localidade de residência. Então vou chamar residência. E vou pôr aqui 50 caracteres. Ora, isto é a minha struct então. Como estão a ver, eu simplesmente peguei nos dados que estão aqui. Nome, sexo, idade, vencimento, localidade de residência. Ok? Então isto é a minha struct. Agora vamos declarar o array. Eu quero 20 trabalhadores. Eu vou repetir para ficar bem claro. Eu acho que alguns já perceberam, mas para ficar bem claro. Eu podia fazer assim. Struct. T. Trabalhador 1, por exemplo. TR1. Trabalhador 2. TR2. Trabalhador 3. TR3. Trabalhador 4. TR4. Trabalhador 5. TR5. E assim sucessivamente até até TR20. Mas já vimos que isto é uma forma muito má de resolver este problema. Nós temos aqui muitos problemas. Enquanto eu vou fazer o quê? Um array para escrever só struct T, trabalhadores 20. Portanto, eu declaro aqui 20 trabalhadores. Isto então é a minha declaração. A declaração do array. Ok.
Agora vamos fazer a leitura dos dados. Leitura do array. Como já expliquei, eu posso utilizar o mesmo algoritmo que utilizei para ler um array de inteiro, um array de floats, um array seja lá do que for. Ora bem, quem não se lembra do algoritmo também não tem problemas nenhuns. Basta vir aqui, reparem como eu tenho tudo organizadinho, por isso que eu nunca me perco. Módulo 4. Como é que o professor faz a leitura do array? Ora, vamos lá ver. Leitura do array. Já os parece normal isto? Estão a ver? Um ciclo for. Aqui no caso, como são 20 trabalhadores, i menor que 20. Isto é o ciclo que vamos utilizar. É o ciclo for. Isto não deixa de ser um array. Portanto, vamos lá. For i igual a 0. I menor que 20. I mais mais. Exatamente. Mas agora tenho que ter atenção que eu não vou ler só um valor. Vou ler 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então tenho que ser aqui mais cuidadoso a fazer as coisas com cuidado, para não fazer asneira. Ok? Ter cuidado a fazer as coisas para não fazer asneiras. Então, primeiro, vamos ler o nome. Eu vou pôr aqui uma mensagenzinha mais interessante para que a gente se consiga orientar e perceber o que é que está a fazer. Vou fazer assim, printf, introduza os dados do, e eu vou pôr aqui, percentagem D, trabalhador. Para que me apareça primeiro trabalhador, segundo trabalhador, terceiro trabalhador e assim sucessivamente. Eu vou pôr aqui a bolinha, não sei se vai aparecer bem, o set local, não sei se me vai agora dar cabo disto, mas vamos tentar. Assim vai aparecer, introduz os dados do primeiro trabalhador, por exemplo, e aqui põe I mais 1. Para que me apareça primeiro trabalhador. Já sabem que ele começa em 0, portanto se eu puser I mais 1, vai aparecer primeiro trabalhador. E vou pôr assim. Para facilitar, ok? Eu quero aqui facilitar a leitura dos dados. Então, printf. A primeira coisa que nós queremos ler é o nome. E agora vou ler o nome. Vamos recordar números, length com scanf, strings, length com getS. E agora como é que vou chamar isto? Ora bem, então, a variável que eu quero é trabalhadores, é a variável do array, índice i, certo? Ponto, nome. Correto? Se forem acompanhar o exemplo anterior, este aqui, por exemplo, em que eu leio um código, estão a ver que é muito semelhante, só que aqui eu tenho um array, portanto tenho que usar esta notação. O resto é tudo igual. Certo? Agora nós vamos ter, eu vou ter aqui algum cuidado, porque senão a leitura vai ficar toda esquisita. Agora eu vou dizer assim, printf, eu vou tentar ler o sexo. Ora, os camaradas já sabem, eu já expliquei isto na aula passada. Se eu tentar fazer aqui um getS e depois fazer outra coisa, desculpem, é o contrário, portanto aqui não deve haver problemas. Então vamos colocar aqui, eu vou ter que ler só um caractere lê-se com getChar. Ok? É assim que se lê um caractere só. Portanto eu posso escrever trabalhadores. E depois no teste logo se vê se isto funciona bem. Ponto índice i ponto sexo igual a getChar. Isto é para ler um caractere só. É uma situação que eu acho que ainda não tínhamos visto nenhuma vez, mas fica aqui então a referência. getChar. A seguir, eu tenho que ler a idade. Isto é o que nós estamos mais habituados. Ler idades, já fazemos isto desde o módulo 1. Portanto, idade. Vou pôr aqui um i maiúsculo. E agora, ler scanf, percentagem D. E agora, trabalhadores, índice I, ponto, idade. Reparem, todas as regras que eu utilizar para ler
Os arrays, aqui estou a fazer da mesma forma, só que utilizando o abstract. Agora, o meu vencimento, printf, vencimento, e agora o scanf, porcentagem F, isto é float, trabalhadores, índice I, ponto, vencimento. E agora eu vou ler a residência. Local da residência. E agora outra vez uma string getS trabalhadores índice I ponto residência. Olha, assim eu organizo, escrevi mal, eu organizo a leitura dos dados que está feita. É isto. Ok? Isto é todo o research. Vai haver aqui um pequeno problema, nós já falamos sobre isso no aula anterior. Eu tenho aqui um scanf e a seguir eu tenho um getS, logo seguido, o que vai fazer com que ele salte isto. Eu também já mostrei como é que se dá a volta a isto, utilizando aqui um getChar. E ele assim vai resolver a questão. Há outras formas, mas esta é mais simples, para nós serve perfeitamente. Isto então é a leitura do array. Ok? Então ele vai ler o primeiro trabalhador, depois lê o segundo, depois lê o terceiro, depois lê o quarto, até o 20º trabalhador. Bem, só por uma questão agora de completar o exemplo, eu vou fazer aqui a escrita, se bem que a escrita não é necessário, porque nós não precisamos de fazer essa escrita, mas eu como vou fazer este exemplo em duas partes, fica só aqui então a ideia. A escrita é muito semelhante, não é? Porque eu quero fazer também a escrita tem os mesmos pressupostos, eu tenho também um ciclo for para escrever o array, portanto não preciso sequer pensar muito, o ciclo for é igual a este, certo? O ciclo for é igualzinho. Eu vou até aproveitar algumas das coisas que estão aqui escritas para não ter que escrever tanto, porque basta fazer aqui uns printfs. Então primeiro, eu vou até por aqui, dados, vou aproveitar aqui o que eu já fiz, dados do primeiro trabalhador, e a seguir aparecem então aqui os dados todos, printf, porcentagem S, isto é uma string, certo? Eu vou mostrar aqui então a string, qual é a string que eu vou mostrar? É o nome do trabalhador. Só vou pôr aqui uma mudança de linha para isto ficar direitinho, certo? Então vai aparecer aqui nome do trabalhador, a seguir o nome dele, obviamente não preciso aqui desse getS, será então aqui, aparece o nome do trabalhador, correto? Certo? Depois, o sexo, aqui nós nunca tínhamos feito vamos usar a porcentagem C para mostrar só um caractere, vai aparecer o MOF, e aqui outra vez eu vou aproveitar o que já está escrito, porque eu sou um bocado preguiçoso, como já sabem. Aparece o sexo, a porcentagem C, não esqueçam, é um caractere, a idade é um inteiro, porcentagem D, não se esqueçam de mudar de linha, senão isto vai ficar muito tudo, o texto todo colado, fica esquisito. Trabalhador de idade, depois o vencimento, aqui com cuidado de colocar aqui ponto 2F para aparecerem só dois casas decimais euros, eu espero que estejam a perceber, mas também se não perceberem vão ao chat que eu vou fazer na quarta-feira, perguntem, ou na quinta-feira, melhor dizendo, perguntem, o que não perceberam tem que perguntar, não é? E por fim, mostrar aqui a residência. Então isto vai mostrar todos os dados, opa, falta aqui mudança de linha, não é? Já me esquecia, e aqui também, porcentagem S e muda de linha, senão isto vai ficar tudo muito colado, fica muito esquisito. Então está aqui. Quem ainda não tomou nota, tem aqui então a declaração da estrutura. Primeiro, perceberem porque é que eu devo fazer um array, não é? Eu quero dados 20 trabalhadores, não são 2 a 3. Se fossem 2 ou 3, não precisava do array, se calhar.
Então eu tenho aqui 20, eu tenho aqui a declaração da estrutura, conforme diz o enunciado, tenho a declaração do array, agora aqui a leitura do array e a escrita do array estão aqui seguidos, se for preciso agora vos parem o vídeo para tomar nota. Ok? Então isto vai completar este exemplo. Eu vou agora só ver qual é o número do exemplo, para não perder aqui muito tempo. Ok, então fui ver qual era o número desse exemplo. Este é o exemplo 3. Vou pôr aqui, exemplo 3. Vocês arrumem também nos vossas penas ou no disco rígido do vosso PC. Arrumem isto em condições também. Bem, eu só vou fazer aqui uma verificação. Por acaso, tem aqui um erro, que é, não esqueci-me de declarar o i, isto já é habitual, é para isso que fazemos a verificação. Bem, não há mais erros. Eu agora não vou testar aqui para 20 pessoas, não é? Porque, reparem, ia ficar aqui sei lá, 10 minutos a meter dados, não faz sentido. Eu vou colocar aqui só 2, se funcionar com 2, com 20 também há de funcionar. Portanto, eu vou testar só com 2 trabalhadores, ok? Vamos lá testar então. Primeiro é o nosso querido amigo Chico, sexo dele é masculino, a idade tem 34 anos, o vencimento, vamos dizer que ele ganha 1.200 euros, e o local de residência é Braga. Ok, segundo trabalhador, vamos dizer que é Aninhas, sexo feminino, tem 23 anos, vencimento são 1.300 euros, e vive em Guimarães. Como estão a ver aqui, dados do primeiro trabalhador, dados do segundo trabalhador, está tudo direitinho. Portanto, funciona com 2, também é de funcionar com 20. Então, este primeiro exemplo vai ficar por aqui. Vemos então na próxima e até a próxima.